estás a ver este vídeo, provavelmente já te explicaram a Lyconet, já te explicaram Cashback World, já te explicaram o que é White Label Solutions, Cashback Solutions e tudo isso é importante antes de entrarmos neste tópico que são as Enterprise Clouds. Porquê? Porque isto é um acrescento, é um extra a tudo o que já existe. Ou seja, o conceito do negócio continua a ser o mesmo. Nós estamos a criar uma rede, uma comunidade de compras global. A ideia é um cartão de descontos universal que funciona em todo lado. Portanto, uma espécie de cartão de continente, mas que funciona em todos os setores, em vários países. O cartão já existe, no entanto, ainda não tem os números que nós queremos que tenha. Portanto, o que a Lyconet faz é trazer empresas, trazer consumidores e depois, dependendo do volume de compras que se passa dentro das nossas redes, podermos beneficiar das compras que as pessoas fazem e quando utilizam o cartão. Portanto, esse é o trabalho, é aumentar essa rede. As Enterprise Clouds foi uma novidade que a empresa implementou há 2 ou 3 anos atrás, que permite à Lyconet, que no fundo é a força de vendas da empresa, no fundo são as pessoas que levam a empresa a crescer, de terem uma parte das receitas das marcas que a empresa tem, dado o crescimento da rede Cashback Roll. Ou seja, é algo que não tem necessariamente a ver connosco, no entanto, nós podemos beneficiar se ajudarmos a empresa a financiar-se. Então, basicamente é o seguinte: a MyWorld é um grupo de empresas. Começou inicialmente com a Cashback World, que é o cartão, é a história do cartão, mas começámos a perceber que existiam outras áreas onde nós podíamos entrar. A White Label Solutions é basicamente o programa de fidelidade para grandes empresas, Cashback Solutions é o programa de fidelidade para pequenas e médias empresas, e depois foram surgindo outras marcas, outras áreas de negócio que a empresa começou a perceber que poderia entrar e que poderia fazer algum dinheiro com isso. No entanto, como qualquer empresa, é necessário capital para expandir. Esse capital tem várias formas de ser financiado, e uma forma que a empresa arranjou de criativa de se financiar foi perguntar às pessoas da rede, às pessoas da Lyconet, que têm todo o interesse em que o grupo MyWorld cresça, se querem ajudar a empresa a financiar-se e depois com isso mais tarde beneficiar das receitas das outras marcas que a empresa já tem. Portanto, basicamente isto não é uma coisa que a empresa nos está a dar, isto é aquela história de uma mão lava a outra. A empresa beneficia e nós beneficiamos também. Antes de entrarmos na explicação do que é uma Enterprise Cloud, na minha opinião é super importante percebermos que o grupo MyWorld não é um bebé, não é uma coisa que nasceu ontem, é uma empresa que tem 15 anos, que já tem umas infraestruturas com alguma dimensão montadas, nomeadamente o último escritório que nós abrimos em Londres, já dá para perceber mais ou menos a dimensão da empresa. E antes de explicar as Enterprise Clouds, eu gostava de passar um pequeno vídeo que mostra a abertura desse escritório há 1 ou 2 meses atrás. Portanto, como eu disse, não é uma empresa pequenina, no entanto, por ser algo que é diferente, por ser algo que nós não estamos habituados, é normal haver desconfiança. Eu próprio passei por esse processo há 5 anos atrás e uma das coisas que me ajudou bastante foi a começar a perceber a dimensão da empresa, foi visitar, por exemplo, os escritórios aqui em Portugal, que é no Ater Saldanha, são abertos a toda a gente, piso 9, é algo que eu sugiro a qualquer pessoa porque eu percebo o ceticismo dado o facto de ser diferente, mas não percebo é a questão de não querer ir conhecer. Portanto, eu sugiro a toda a gente que tenha interesse em fazer, por exemplo, esta visita ao escritório. Então, Enterprise Clouds, nós vamos focar 7 pontos. Primeiro, por que razão é que surgiu a cloud? Ponto número 2, de onde é que vêm os shopping points que as clouds geram? Quais são os requisitos? 4, quando recebemos? Qual é o retorno? Benefícios extra, nomeadamente os e-credits? E por último, porquê tanta urgência? Então, por que razão é que surgiu a cloud? Como eu disse há pouco, felizmente as coisas têm corrido bem, felizmente a rede tem crescido e isso fez com que a empresa começasse a perceber que podia entrar noutros setores.
Temos várias empresas em diferentes áreas, só que para que essas empresas cresçam é preciso capital, é preciso financiamento. E a empresa arranjou aqui uma forma criativa de se financiar junto de pessoas que já acreditam no crescimento da empresa, junto de pessoas que querem que a empresa cresça, de forma dando o benefício de, mais tarde, estas pessoas beneficiarem com as receitas. Portanto, um dos argumentos que as pessoas às vezes utilizam, que é, se é assim tão bom, porque é que a empresa nos está a dar isso? A empresa não nos está a dar nada. A empresa está a pedir ajuda e, em troca, dá-nos um benefício no futuro. Portanto, essa é a razão pela qual surgiram as clouds. Todas as marcas têm diferentes fontes de receita. Essas fontes de receita, portanto, a My World Enterprise detém 25% de todas as marcas do grupo My World. E depois, quando essas marcas têm receitas, se essas receitas são transformadas em shopping points, que depois são acumulados no que eles chamam a cloud, ou a nuvem. O que acontece? À medida que são gerados shopping points para a cloud, esses shopping points depois são distribuídos pelas pessoas que patrocinaram isto. Portanto, este slide resume a ideia de uma cloud. Portanto, nós podemos financiar este crescimento e depois beneficiar dos shopping points que são gerados por cada cloud. Porque é que isso é interessante para nós? Nós somos remunerados de acordo com os shopping points que são gerados na nossa rede. Normalmente o que nós fazemos para ter vários shopping points na nossa rede é ter uma rede de clientes grande. Eu, por exemplo, tenho uma rede com 30 mil clientes que já gera alguns shopping points, obviamente, mas se tivesse uma rede de 300 mil clientes, estava a gerar muito mais shopping points do que estou a gerar hoje em dia e, por isso, a receber mais comissões. O que é que nós fazemos para chegar a uma rede grande de clientes? Vamos pelas empresas, portanto, nós oferecemos um programa de fidelidade às pequenas e médias empresas, que é algo que é muito mais fácil para criar uma rede grande, porque, sendo uma empresa a dar o cartão, fica muito mais fácil. Para chegar a essas empresas, o que nós fazemos é criar uma equipa. Porquê? Porque eu posso conhecer uma empresa, mas se eu falar com o meu tio, se falar com o meu primo, se falar com mais 5 ou 6 pessoas, eu e 5 e 6 pessoas vamos conhecer muito mais empresas. Portanto, a ideia da nossa estratégia é esta, sem querer entrar em grande detalhe. Porquê é que isto é importante perceber? Porque nós podemos gerar shopping points através desta estratégia, mas também podemos gerar shopping points através da compra de clouds. Seja através da própria compra de clouds, ou seja, quando eu adquiro uma participação, ou quando a minha equipa adquire uma participação. No fundo, o que a cloud faz é, ou simplificando muito o conceito da cloud, é como se eu estivesse a comprar shopping points, ou comprar clientes que são fidelizados por grandes marcas. É uma forma fácil de pôr as coisas em perspectiva. Ponto número 2. De onde é que vêm os shopping points? Como eu disse, das diferentes marcas. Uma das maneiras mais fáceis de explicar de onde é que podem vir os shopping points é pegar na White Label Solutions, que é, como eu disse há pouco, o nosso programa de fidelidade para associações desportivas ou para grandes empresas. Portanto, nós o que percebemos foi que os clubes de futebol, por exemplo, tinham interesse em oferecer um cartão forrado com as cores do clube, mas que desse benefícios aos fãs e que permitisse aos fãs ajudar o clube a nível financeiro. Ou seja, pegando no Inter, que é um dos nossos maiores parceiros neste momento, a Itália. Se o Inter der este cartão, que é completamente gratuito, a 500 mil adeptos, portanto isto não é um cartão de sócio, é um cartão de fã, se esses adeptos consumirem 200 euros por mês, e em Itália, por exemplo, a realidade já é bem diferente. Em Itália nós estamos com mais de 20 e tal ou 30 e tal mil empresas parceiras, portanto já há várias soluções para as pessoas consumirem. Isto significaria que estava a ser gerado um volume de 100 milhões de euros por mês. Desses 100 milhões de euros, 1% volta para o clube, que é 1 milhão de euros todos os meses a pingar na conta do clube. Eles estão a promover isto como algo que vai para as camadas jovens do clube, portanto é algo que apela também um bocadinho ao sentimento dos fãs, o que é algo que naturalmente faz com que as pessoas se mexam um bocadinho mais depressa. Agora, o que acontece aqui? Porque está a ser gerado volume, neste caso 100 milhões de euros, também estão a ser gerados shopping points. Neste caso, se nós assumirmos a média que já acontece, que são 2 shopping points a cada 100 euros, estariam a ser gerados 2 milhões de shopping points por mês para a cloud, que depois são distribuídos pelas pessoas que estiverem lá. Portanto, parcerias que nós já temos, já são algumas, é uma questão de pesquisar também um bocadinho na internet. Eu não vou perder muito tempo nesta apresentação para não ficar muito extensa, mas foi algo que começou na Áustria com o Rapid Viena, depois expandiu para clubes de hóquei, depois outra vez futebol, associações esportivas, futebol outra vez na Polónia, Legia de Varsóvia, Cracóvia, Legia de Gdansk, Poznan, são tudo clubes que são os 4 maiores clubes de lá. Eu por acaso vivi lá e lembro-me que apesar de não serem clubes fantásticos a nível mundial, o fanatismo associado ao futebol é igualmente grande. Depois tivemos a nossa primeira grande parceria MotoGP, depois continuámos com coisas um bocadinho maiores, outras um bocadinho mais pequeninas, bombeiros, handball, hóquei no gelo, em países que eles não gostam muito de futebol, handball outra vez, hóquei no gelo outra vez, futebol, e por último, as minhas preferidas, porque eu sou fã de futebol, é o Roma, em Itália, e o Inter, que foram
duas parcerias muito recentes, também dado o facto do crescimento em Itália a nível de PMEs e de membros. Portanto, já faz sentido começar a massificar um bocadinho as coisas lá, porque já há essa infraestrutura criada. Ou seja, relembrando, todos os clientes que são fidelizados por um Roma, ou por um MotoGP, ou por um Inter, todos esses clientes, portanto, lá está, beneficiam com o 1% do clube, mas depois os shopping points que são gerados por essas compras vão para a tal cloud. Outro exemplo, outra marca que nós temos, My World 360 Innovation Lab, que é basicamente a nossa incubadora de startups. O que nós percebemos foi que nós podíamos tirar proveito das nossas infraestruturas e permitir às startups, por exemplo, testarem os seus produtos, testarem as suas ideias nos diferentes 47 mercados que nós temos. Além disso, temos uma rede com mais de 300 mil marketers. Esses 300 mil marketers têm interesse em que estas empresas cresçam, portanto também são potenciais testadores, entre aspas, potenciais pessoas para testar estas ideias. Que é algo que a maioria das startups tem alguma dificuldade, que é pôr o conceito que eles acreditam à prova. Além disso, isto é uma maneira que nós temos de aceder às ideias mais inovadoras que estão aí e, por outro lado, se por acaso uma destas empresas crescer, se der o pulo e se tornar uma empresa com uma dimensão elevada, nós também somos acionistas porque financiamos estas empresas e, vendendo essas empresas, podemos fazer um bom encaixe que depois é convertido em shopping points e depois é distribuído pelas pessoas que patrocinaram, lá está, as clouds. Então é mais uma maneira de gerar shopping points para a cloud. Temos temos um escritório neste momento que é em Graz, que é na Áustria. É a sede, neste momento estão cerca de 25 pessoas a trabalhar lá. A ideia é até ao final do ano temos um escritório em Silicon Valley, porque razões óbvias. Ponto número 1 é a capital mundial das startups. É onde toda a gente quer estar, é onde as melhores ideias são encontradas, é onde todas as pessoas que estão nesta área gostam de trabalhar, portanto é uma maneira de nós não só acedermos rapidamente às ideias mais inovadoras, mas também atrairmos talento que quer trabalhar em Silicon Valley. Por último, nós começámos há pouco tempo a selecionar as primeiras ideias. Nós criámos uma espécie de concurso em que concorreram cerca de 1000 empresas, se não estou em erro. Portanto, isto está tudo na internet, é uma questão de ver se os números não estiverem certos, onde andar à volta disso. Acho que foram 1000 empresas que concorreram, 1000 startups que concorreram aos 100 mil euros de financiamento que nós oferecíamos, ao facto de eles poderem trabalhar nos nossos escritórios, etc. E nós dessas 1000 e poucas aplicações selecionámos, éramos para selecionar 5, acabámos por selecionar 6 num concurso que nós fizemos agora em dezembro de 2018. Eu não vou mostrar um vídeo desse concurso todo, que é um concurso longo, mas se tiverem algum interesse, este é o site onde podem ver as coisas, portanto www.myworld.tv, que está lá o primeiro episódio deste concurso que nós fizemos. Outro exemplo, iTime é a nossa plataforma de comunicação. O que é que isto significa? A ideia foi criar uma espécie de WhatsApp mais Facebook integrados, porque há certos países, nomeadamente no continente asiático, onde eles não utilizam, por exemplo, o WhatsApp. Tem uma aplicação que eu não me estou a lembrar o nome, em que tem estas coisas integradas, e a ideia era trazer isso também para a Europa, juntar um bocadinho o bom dos dois mundos e permitir às empresas comunicar com os clientes de forma um bocadinho mais direta, quase como se fosse estilo WhatsApp. Isto é algo que está em versão beta, é algo que ainda precisa de vários ajustes. No entanto, como é que isto pode gerar shopping points para a cloud? Número 1, todos os clientes que forem registados através desta aplicação ficariam ligados à cloud, portanto, da mesma maneira que é o Inter. E por outro lado, se nós por acaso cobrássemos às empresas para estar na aplicação para poderem comunicar com os seus clientes, isso seriam receitas. Essas receitas poderiam ser, por exemplo, transformadas em shopping point. Portanto, isto seria um pequeno exemplo daquilo que nós quereríamos fazer com esta aplicação. Portanto, é uma aplicação que já existe, já podem fazer o download. Aliás, mentira, esta aplicação está neste momento reservada apenas para marketers. Portanto, se eu tiver um ID de marketer já posso utilizar a aplicação, mas como eu disse, ainda tem alguns bugs, ainda precisa de algumas afinações. Já fizemos também alguma ativação de marca. A primeira vez que anunciámos a marca foi dia 10 de agosto de 2018, durante uma corrida na MotoGP. Também já fizemos em algumas corridas da Fórmula 1, Red Bull Air Race, também já somos os principais sponsors, e portanto já é algo que começa a ganhar forma. Outra coisa, isto é um projeto mesmo bebê, vai ser lançado agora em junho de 2019, é o nosso Marketplace, que é basicamente a nossa mini Amazon, mas a ideia é pegar nos produtos que as nossas PMEs já têm e ajudá-las a vender. Ou seja, a grande diferença deste Marketplace é que é algo que não concorre contra as PMEs, mas sim que pega nos produtos das PMEs e permite que elas vendam a nível mundial. Nós temos uma infraestrutura já montada em 47 países, podemos emitir faturas nesses 47 países e com isso beneficiar
lá está, as empresas que são parceiras. Portanto, isto vai ser lançado não é o dia, junho de 2019, como é que isto pode gerar Shopping Points para a cloud? Ponto número 1, a comissão que é cobrada por todos os produtos são vendidos lá. E ponto número 2, é mais uma forma que nós podemos registar clientes massivamente. Portanto, imaginem, por exemplo, a Amazon, neste momento, oferecer um cartão gratuito, universal, que desse descontos, não só na Amazon, mas também a nível mundial, em mais de, neste momento são 120 mil empresas parceiras, mas podem ser muito mais que isso nessa altura. Portanto, a ideia seria fazer uma coisa desse género. Outro exemplo, também sem querer entrar em grande detalhe, nós temos a nossa própria linha de suplementos. Isto foi algo que foi criado inicialmente para ser uma coisa interna, porque o fundador queria ter a certeza de onde é que as coisas eram produzidas, etc. Portanto, criou algo para si, depois eventualmente lançou também para os marketers, e hoje em dia isto é algo que é vendido para qualquer pessoa que queira comprar. Receitas que esta marca tenha também geram shopping points. Portanto, não, há várias marcas que nós já temos a andar, há outras que estão a ser lançadas, mas basicamente uma parte das receitas dessas marcas vem para shopping points. Quais são então os requisitos? Como eu disse, isto foi uma forma que a empresa arranjou de se financiar junto das pessoas que acreditam na empresa. Essas pessoas são os marketers ativos. Portanto, a ideia não é nós termos aqui investidores, que foi algo que já aconteceu no passado. A ideia é beneficiar as pessoas que realmente estão a ajudar a empresa a crescer. O que é um marketer ativo? Marketer ativo significa gerar 50 shopping points por mês. Isto pode ser feito através das minhas próprias compras e dos meus clientes, das pessoas a quem eu dou o cartão, ou através da encomenda mensal dos 50 euros do EasyShop. Okay? Se não sabem o que é que isto significa, o que eu sugiro é que peçam à pessoa que vos está a mostrar este vídeo para parar e vos mostrar o que é. Além disso, existem diferentes pacotes desbloqueiam diferentes benefícios. O pacote de 350 é o requisito mínimo para eu poder participar neste Enterprise Program, que é basicamente dar-me um acesso limitado, ou seja, eu posso comprar um terço de uma participação. Portanto, uma participação normalmente custa-me 1500 euros, um terço custaria-me 500 euros e daria-me um terço dos benefícios. Ou seja, se uma cloud desse, vamos supor, 900 shopping points, um terço de uma participação daria 300 shopping points. No pacote mais alto, o pacote premium dos 2.400 euros, aí já tenho acesso ilimitado ao programa, que basicamente significa poder comprar 3 participações de cada Enterprise Cloud. Então, quando é que nós recebemos? Como é que isto funciona? Qual é a timeline? Neste momento estão a ser vendidas as participações das diferentes Enterprise Clouds. Nós vamos ter 14. Neste momento está a ser vendida a EC2, vai acabar em janeiro. A EC3 vai começar a ser vendida em fevereiro. E depois, a partir do momento em que elas fecham, começa a contar o período de acumulação dos shopping points. Ou seja, esse período dura cerca de 48 meses, exatamente 48 meses, 4 anos, em que a MyWorld está focada em ajudar os clubes a registrar os clientes, está focada em desenvolver o iTime, está focada em desenvolver o 360 Innovation Lab, todas essas coisas. A ideia é fazê-las crescer, criar novas parcerias, novos projetos, portanto, basicamente criar a fundação necessária para que isto corra bem. A partir destes 4 anos é quando nós começamos a receber os shopping points, com a grande vantagem, com a enorme vantagem, de ser um programa que é vitalício se eu tiver os tais 50 euros por mês ativos, ou seja, o EasyShop ativo, que é algo que não deve ser visto como um custo, embora muitas pessoas o vejam, porque é algo que eu devo estar a recuperar. Eu, por exemplo, porque gero 50 shopping points através das minhas próprias compras e dos meus clientes, portanto, pessoas a quem eu dei o cartão simplesmente para pouparem, eu recupero todos os meses estes 50 euros. Portanto, isto para mim é completamente gratuito. Outros pontos importantes de focar. Os shopping points que são acumulados durante o período de acumulação são distribuídos no 49º mês. Ponto número 2, o mercado continua a crescer, ou seja, a rede Cashback World tem como objetivo atingir 100 países. E depois o outro ponto é a empresa continuar a crescer para outras áreas de negócio, que é algo que é completamente impossível de prever. Eu entrei aqui há 5 anos atrás, não fazia a mínima ideia que iríamos chegar a este ponto, portanto, olhando para o que aconteceu, chega a ter medo do que é que se pode passar nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer, mas é algo que me entusiasma, porque o que hoje parece, às vezes, ser muito, tanto ter uma participação, ou 2 ou 3, eu, por exemplo, tenho 20 e tal participações, porque na altura custou-me, mas hoje em dia olho para trás e penso assim, pá, isto foi oferecido. Ainda bem que eu fiz esse esforço na altura. Qual é então o retorno que eu posso ter de cada participação? A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que não existe nenhuma garantia, é impossível prever quantos shopping points é que a cloud vai dar. Não dá. Eu posso fazer apenas cenários. Nós vamos ter 300 shopping points, 500 shopping points e 1000 shopping points.
Se nós assumirmos que são gerados 300 shopping points, que é o que eu acredito que seja um cenário pessimista, significa que estou a receber 90 euros por ano. Portanto, 90 euros é 6% de 1.500, portanto é um retorno de 6% ao ano, que já é super interessante na minha opinião, e as contas fazem-se desta maneira. 0,025 euros, que é a comissão do meu nível 1, vezes 300 shopping points, vezes 12 meses. 90 euros. Se por acaso forem 500 shopping points, aí já é um bocadinho mais interessante, são 10% ao ano, e as contas fazem-se exatamente da mesma maneira. Portanto, comissão de nível 1, vezes os 500 shopping points, vezes os 12 meses. Por último, se a cloud der 1000 shopping points para a carreira, que é um cenário que eu acredito que seja bem possível de acontecer, significaria que eu estaria a receber 20% ao ano, portanto 300 euros, contas exatamente da mesma maneira. Comissão de nível 1, vezes shopping points, vezes os 12 meses. Agora, quando é que isto se torna interessante? Nós montamos as coisas desta forma porque é a maneira mais eficaz de ter uma rede grande. Portanto, nós criamos uma equipa para chegar às empresas, para que essas empresas fidelizem clientes e esses clientes, quando vão às compras, gerem shopping points que para nós são comissões. No entanto, como eu disse no início deste vídeo, nós também beneficiamos com as clouds. Ou seja, a partir do momento em que eu e a minha equipa temos participações das clouds, essas clouds geram shopping points. E esses shopping points também contam para a minha carreira. Ou seja, se eu tiver 1, 2, 5, 10, 20, 50 participações na minha equipa, as coisas podem se tornar ainda mais interessantes do que já são. Ou seja, para eu atingir, por exemplo, o nível 2, eu preciso de 10.000 shopping points. Se uma cloud der 300 shopping points, significa que eu precisaria de ter 34 participações para ter o nível 2, para gerar mais do que 10.000 shopping points. Nível 2 são 200 e tal euros por mês. Portanto, já é algo que é super, super, super interessante. Se forem 500 shopping points, são apenas 20 clouds. Se forem 1000 shopping points, são apenas 10 clouds. Isto é algo que se consegue fazer, se calhar, com um mês de trabalho. Ou com 3 semanas de trabalho. Portanto, há pessoas que o fizeram até mais rápido do que isso. Agora, quantos shopping points é que vai dar? Não sabemos. No entanto, quanto mais clouds nós tivermos na nossa estrutura, melhor. Quais seriam os retornos? Portanto, as contas são ligeiramente diferentes, mas a lógica é a mesma. Eu pego na comissão de nível 2, 0,0325, multiplico pelos shopping points que a cloud vai dar. Portanto, neste caso, 300 shopping points, vezes 12 meses, mais 200 euros todos os meses, que é a comissão que eu recebo do nível 2. Se a cloud der 500, é um bocadinho mais. Se a cloud der 1000, é um bocadinho mais. Portanto, aí as coisas já vão para outro patamar, que é algo que obviamente interessaria a todos. Então, quais são os benefícios extra? Antigamente, estes eram os benefícios de ter uma Enterprise Cloud. Basicamente, eram os shopping points extra. No entanto, felizmente, a empresa está a crescer e criou algo que eu acredito que pode ser o futuro, ou uma das marcas mais fortes desta empresa, que são os e-credits. Basicamente, é a nossa própria criptomoeda. Eu não vou entrar em grande detalhe do porquê disto ter mais do que pernas para andar. Peçam à pessoa que vos está a mostrar este vídeo para explorar um bocadinho este tópico, mas basicamente, durante o período em que eles estão a criar essa criptomoeda, que vão ser aproximadamente 4, 5, 6 anos, a moeda vai ser lançada agora em junho de 2019, mas vai haver aqui um período em que eles vão garantir que o preço da moeda fica a 1 euro, portanto, criar alguma estabilidade no mercado. Depois disso vão soltar a moeda para o mercado, mas pronto, sem entrar em grande detalhe, durante esse período, as pessoas que estão a montar a rede Cashback World vão ter benefícios e vão receber créditos se o fizerem da maneira correta. Ou seja, nós, por exemplo, se tivermos uma participação na cloud, a partir do momento em que temos uma participação na cloud, quando pagamos o Easy Shop, que são 50 euros, eu recebo automaticamente 50 créditos. Se eu fizer as coisas como deve ser e como é suposto ser feito, que é fidelizar clientes, ensinar esses clientes a consumir, a utilizar o cartão, se esses clientes estiverem a gerar, por exemplo, 20 shopping points, que seriam 10 clientes vezes 100 euros, isto seria mais ou menos 20 shopping points, assumindo que 2 shopping points são gerados a cada 100 euros, eu estaria a recuperar 20 euros dos meus 50 euros do Easy Shop e ainda estaria a receber extra 20 créditos, além dos 50. Se fossem 20 clientes, portanto 40 shopping points, eu estava a recuperar 40 euros do meu Easy Shop e estava a receber 40 euros extra aos meus 50 créditos. Se eu fizer o que é suposto fazer, que é pagar o Easy Shop e recuperar o Easy Shop, ou seja, eu estou a pagar literalmente 0 euros todos os meses e estou a ganhar uma unidade gratuita todos os meses e estou a ganhar 50 mais 50 créditos. Portanto, estou a ganhar 100 créditos. O que ao fim de 6 ou 7 anos podem ser uns 7, 8, 9 mil créditos. Ok? Porquê que isto é importante? Ninguém faz ideia do que é que vai acontecer quando eles soltarem a moeda para o mercado. Ou seja, quando o preço da moeda for determinado pela oferta e pela procura, ninguém sabe se a moeda se vai manter num euro, se vai subir, se vai baixar. O que nós acreditamos é que a moeda suba. No entanto, ninguém pode garantir que vá subir. Ou
seja, ninguém pode dar garantias de nada. No entanto, ninguém pode dar garantias que não vai subir. E é isso que me assusta. Ou seja, o que é que acontece se os e-créditos valerem 0€? E se eu tiver acumulado 10.000 e-créditos? O que é que eu perdi? Perdi literalmente zero. Zero. Não paguei nada para ter esses e-créditos. Foram-me oferecidos pela empresa pelo trabalho que eu faço. Se esses e-créditos valerem 1€, que eu acredito que é um cenário negativo, ganhei 10.000€. Agora, quando é que as coisas se tornam interessantes? Se por acaso os e-créditos forem para 10€, que para alguém que esteja minimamente por dentro das criptomoedas é algo que não assusta muito. As criptomoedas neste momento andam em valores absurdos. Eu não acredito que vão para esses valores, mas 10€ não é algo que me choque. Se eu tiver 10.000 créditos, são 100.000€ que eu acumulei, que me foram dados literalmente pela empresa. Portanto, isto para mim é algo super, super, super importante, que as pessoas ainda não perceberam bem o potencial. Para terminar, eu tenho benefícios em manter-me no programa das Enterprise Clouds. Portanto, como eu disse, nós temos 14 Enterprise Clouds e a partir do momento em que eu compro a EC1, em que eu compro a EC1, que neste momento já nem sequer está disponível, eu quando compro a EC2, quando ela é lançada, o valor que eu pago, portanto 1.500 por cada cloud, 10% disso é-me dado em crédito. Na EC3 já são 20%, na EC4 já são 30%, na EC14, que seria a última, já são 130%. Ou seja, na minha opinião, isto já é praticamente uma cloud oferecida. Porquê? Porque o valor do e-crédito, na minha opinião, não vai ser mais baixo do que 1€. Ou seja, se eu comprar uma cloud na EC14, assumindo que me mantive no programa, eu receberia 1.900, pagava 1.500€ e recebia 1.950 e crédito. Se forem 3 clouds, é basicamente multiplicar os valores por 3. Agora, como eu disse há pouco, se eu falhar a EC1, que é o caso, provavelmente para a maioria das pessoas que está a ver este vídeo, eu teria de ter uma EC2, que acaba de ser vendida em janeiro, para depois, quando comprar uma EC3, ter 10% do valor em e-crédito. Portanto, é importantíssimo, já no mês de janeiro, garantir pelo menos uma small cloud, que é basicamente 1/3 de uma participação, para garantir que tenho este percentual quando tiver a EC3 em fevereiro. Porque fevereiro vai ser um mês especial. Portanto, se eu não tiver isto em fevereiro, se eu comprar uma EC3, se for a primeira Enterprise Cloud que eu compro, basicamente não tenho este benefício. Daí a importância. Portanto, para terminar, porquê tanta urgência? Neste momento estão a haver algumas alterações na empresa de forma a que os próximos anos possam ser ainda melhores do que foram neste momento. E a empresa está a impor alguns requisitos porque, infelizmente, nos últimos tempos tivemos pessoas que queriam estar no programa das clouds apenas para investir. O que não significa que não possa fazer sentido para algumas pessoas, no entanto, havia demasiadas pessoas a fazer isto e não a montar o negócio. Então a empresa vai pôr, a partir de março, certos requisitos para eu ter participações nas Enterprise Clouds. Portanto, a partir de março vai ser muito mais difícil eu comprar estas participações. Como se não bastasse. Não é que o preço vá dobrar, mas eu vou precisar do dobro do dinheiro para ter o mesmo número de participações. Ou seja, hoje em dia, se quiser ter uma participação da EC3, preciso de 1.500€. A partir de março, precisava de 3.000. Se eu quiser ter 3 participações na EC3 em fevereiro, são 4.500€. A partir de março, são 9.000€. Portanto, isso é algo que, obviamente, nós temos de ter em conta, porque não é que as mudanças não nos venham a beneficiar, mas já que nós temos esta possibilidade de ter várias participações de uma forma um bocadinho mais eficaz, eu, por exemplo, apesar de já ter várias participações, apesar de já ter 20 e tal participações, 21 se não estou em erro, eu quero tirar proveito disto já no mês de fevereiro. Portanto, este vídeo é um vídeo pesado, sem dúvida, é um vídeo que deve ser visto, nós normalmente utilizamos até informações, é um vídeo que deve ser visto depois de já estarem minimamente por dentro do que é Lyconet, Cashback World, White Label Solutions, Cashback Solutions, My World, etc. Porque isto é algo que é um bónus àquilo que já existe. No entanto, dado o período em que nós estamos neste momento, nomeadamente fevereiro, faz sentido estar a explicar isto às pessoas com mais regularidade, porque é uma oportunidade que nós não vamos ter a partir de março. Portanto, sugestão, se tiveram alguma dúvida, voltem a ver este vídeo as vezes que forem precisas, peçam ajuda à pessoa que vos trouxe ou que vos mostrou este vídeo para tirar qualquer dúvida e se quiserem ir a uma apresentação também para falar com as pessoas, mesmo pessoalmente, ou mesmo fazerem algumas questões, estejam à vontade. Está bem? Obrigado.